falando em emendas ainda, a Comissão Mista de Orçamento aprovou uma instrução normativa que propõe incluir no orçamento do ano que vem as regras para a execução das emendas aprovadas pelo Congresso nesse ano, agora, 2024. A proposta permite que as mesas da Câmara e do Senado apresentem emendas de comissão ao orçamento do próximo ano. Para 2025, ficarão mantidos mais de 24 bilhões de reais para emendas individuais e 14,3 bilhões para emendas de bancadas. E aí, Priscila, eu quero te ouvir um pouquinho mais sobre essa discussão, sobre essa possibilidade ou não de essa medida que chegou a ser comentada avançar agora, pelo menos no ano que vem no Congresso Nacional, que é um bloqueio do pagamento de emendas caso haja um estouro da meta fiscal, caso haja uma ameaça de ruptura do arcabouço fiscal, de descumprimento do arcabouço fiscal. Houve, e é bom a gente lembrar aqui, a aprovação nas duas casas daquela proposta que visa dar mais transparência para as emendas parlamentares, depois de um acordo entre representantes dos três poderes, uma exigência do STF, inclusive, ministro Flávio Dino. Houve a aprovação desse projeto de lei no Congresso Nacional, só que a parte que tratava da possibilidade de o governo federal bloquear as emendas em caso de ultrapassar o limite de gastos, isso não passou. E daí agora essa tentativa do governo de levar um projeto separadamente, com um aval, inclusive, do atual presidente da Câmara, Arthur Lira, para que isso agora separadamente avance. Repito, não foi mencionado pelo Haddad, mas isso ainda deve acontecer ou não, na sua opinião? Sim, deve acontecer, Lívia. Agora aqui eu vou sofrer os haters, né? Porque, os hates, na verdade, porque emenda nada mais é que é o nosso dinheiro. É o nosso dinheiro sendo, na verdade, administrado pela Câmara dos Deputados, enfim. Então, eu acho que se extrapolou, a gente está aqui desde o começo do programa falando a respeito de corte de gastos, de tirar de um lado, tirar do outro. Então, não seria crível que, por mais que eles tivessem essa possibilidade de, fundamentadamente, colocarem essas emendas em situações que são necessárias, que eles justifiquem esses gastos de alguma maneira. E se estiver extrapolando, nada mais ideal do que haver esse bloqueio. Agora, a grande discussão é, lá vem o STF, porque muitos falam, né? O STF vai ter que controlar, o STF vai ter que decidir. Veja, infelizmente ou felizmente, se há alguma violação a preceito constitucional, quem é o guardião mesmo para fazer controle dessas garantias, de fato seria o STF. Agora, claro que, vindo à baila essa possibilidade de colocar na legislação, como é a vontade, né, a definição de quanto ou para onde iriam essas emendas, nada mais justo que também se fizesse o bloqueio caso ultrapasse o valor estabelecido. Por quê? Porque ali também é gasto nosso, é dinheiro nosso. Então, nesse sentido, eu sou, de alguma forma, favorável, sim. E lembrando que os parlamentares, claro que eles não querem, de alguma forma, não estou falando todos, né? Estou dizendo assim, não é de forma comum que eles queiram ter que justificar para onde vão esses valores que lhes são dados para serem dirigidos, enquanto aí nomeados nas nossas, ou na deles, né, emendas parlamentares. Então, eu sou a favor de que, havendo um gasto superior àquele que é inicialmente destinado para isso, que haja o bloqueio, e nesse ponto eu sou favorável. Inclusive, falando dessa questão da aprovação dessa proposta, Tânia, que eu lembrei agora que passou no Congresso Nacional e que agora vai ser reavaliada, digamos assim, pelo STF para ver se cumpre as exigências de transparência, há uma determinação de que é preciso destinar pelo menos 50% dos repasses de emendas de comissão para a saúde. É uma medida importante, na sua opinião, você delimitar uma parte significativa dessas emendas para um setor específico, ainda mais nesse momento em que há uma demanda crescente diante do envelhecimento da população, ou não? Sim, é muito importante, né? Porque é o tripé, né, necessário do funcionamento do Estado: educação, saúde, segurança. Bom, dentre outros setores, claro, mas são os que chamam mais atenção e que requerem muito um olhar mais atento, né, dos políticos e daqueles que estão gerindo o nosso país e as finanças do país. Porque a população, realmente, isso é um fato, né, que todos têm que lidar, a população está envelhecendo. Nós vemos muito isso na polícia também, né, os policiais envelhecendo, com problemas de saúde os mais diversos. Então, há uma dificuldade até no mercado de trabalho mesmo, para quem tem mais idade.
E realmente esses investimentos são fundamentais, né, para que a saúde possa realmente melhorar, né, o SUS, que é um sistema tão importante de atendimento, principalmente a população carente e sem recursos. Raquel, quero te ouvir um pouquinho sobre esse Instituto Emendas Parlamentares, porque há muitas críticas e também há defesas de que quanto maior o volume do orçamento destinado para esses parlamentares em forma de emendas, menor o poder do governo federal, do executivo, na condução das políticas e ações que são ditadas pelo orçamento, sendo que é uma prerrogativa do executivo a gestão desses recursos. Quem defende diz, o governo federal não tem uma visão, tem uma visão macro, não tem uma visão muito detalhada de necessidades muito específicas em todos os cantos do Brasil, e daí a importância desses parlamentares terem também esse protagonismo na divisão desses recursos. Mas aí tem a questão dos interesses, né? Em ano eleitoral é uma preocupação ainda maior. Eu queria te ouvir sobre isso. Tem de ter emenda ou não? E se tem que ter um limite menor do que é pago hoje? Perfeita essa colocação. Eu só vou complementar porque eu concordo com absolutamente tudo que foi falado. Basicamente, as emendas parlamentares, ao invés de servir como investimentos àquelas comunidades de população, porque o parlamentar ele está muito mais em contato direto com aquela base que ele representa do que o próprio governo federal. Mas, infelizmente, e a temática da pauta que estamos aqui discutindo, infelizmente, os parlamentares disseram, tanto Câmara como Senado, que o corte de gastos só andará se as emendas que foram bloqueadas em agosto pelo STF forem liberadas. Qual é a correlação de pautarmos propostas e projetos de lei com emendas? Então fica muito claro, né, que as emendas elas são desvirtuadas da sua atividade fim, dos seus investimentos, da sua lisura. O que falta, na minha opinião, é uma ausência de transparência na utilização das emendas. Não a diminuição do montante, porque a gente sabe que nós temos um tamanho continental e que muitos rincões desse país é necessário sim que a gente tenha um olhar do parlamentar, se assim ele exercesse a sua representatividade legítima. A gente tem que... eu acho que para solucionar problemas, a gente não pode piorá-los. Os problemas, eles devem ser solucionados no foco. Essa cortina de fumaça, quando a gente vê montantes estratosféricos e ali, claro que choca, é claro que automaticamente todos irão ter uma resistência muito grande quando a gente fala em emendas parlamentares, ou até mesmo políticos, né? Mas a gente tem que ter um processo de implementação, de compliance na governança, de compliance nos cofres públicos, no dinheiro público, uma lisura, transparência, que está previsto na Constituição Federal, artigo 37. E continua, em alguns aspectos do pagamento dessas emendas, Luana, continua a não obrigatoriedade, se não me engano, no caso das emendas de comissão, enquanto você traz sua análise, eu vou confirmar essa informação, a não obrigatoriedade de o parlamentar que faz a destinação dessa emenda estar claramente estipulado na condução dessa política, colocado para que todos saibam quem está destinando aquele recurso. Será que vai atender ao que exigiu o STF, esse projeto de lei? A gente pode ter uma judicialização, ele passou, foi aprovado, mas será que vai ser judicializado? O que você espera sobre isso? Sim, Lívia, eu concordo 1000% com o que a Raquel trouxe em relação à necessidade e assim, a gente não pode, né, tem um cachorro com carrapato, a gente, para tirar o carrapato, a gente mata o cachorro. Não dá para a gente acabar com um mecanismo que é tão importante para a democracia. Esse mecanismo, ele faz com que a gente consiga, de fato, colocar a responsabilidade de pensar os problemas e direcionar recursos para resolver os problemas de um país, como a Raquel bem trouxe aqui, continental. É impossível o governo federal, por mais que se faça orçamento participativo como a ministra Simone Tebet fez, né, com uma equipe incrível que foi aí a todas as regiões do país visitar para entender os problemas, discutir ali com fazer audiências, né, e os grupos ali, as comissões representativas locais, regionais, para entender. Por mais que se faça isso, o Brasil é muito grande. As emendas, elas são um mecanismo democrático. E que está, sim, né, dentro de uma estrutura necessária para que a sociedade tenha
o atendimento às suas necessidades de forma saudável, de forma equilibrada. Porém, as regras, elas precisam ser revistas. A gente teve ajustes, para mim, a emenda PIX, eu venho falando isso desde julho, acho, agosto, quando a gente começou a falar sobre esse problema, essa questão aqui. Elas não deveriam existir. Elas foram criadas num momento... A gente é rei de criar coisa, por exceção, por um momento especial e acabar prolongando aquilo. É a mesma coisa dos super salários. Tem um benefício aqui, vamos apropriar isso como salário e aí a gente já deixa isso aqui que ninguém vai perceber. Isso se torna algo estratosférico, já direito adquirido, e depois fica muito difícil você mudar. A mesma coisa para mim é a emenda PIX, porque ela foi criada no momento da pandemia, onde a gente precisava que o dinheiro chegasse lá nas prefeituras o mais rápido possível, e obviamente isso foi uma medida importante para salvar vidas, para resolver ali uma série de... ultrapassar burocracias que teriam sido necessárias em momentos normais, e a gente acabou dormindo ali, vamos deixar aqui as emendas PIX, porque elas são muito mais ágeis, né? Muito mais fácil de chegar ao benefício ali benefício importante, né, gente? Para projetos ali dos municípios e dos estados. Só que ela ficou... num modelo que não exigia tantos processos por conta da urgência sanitária, para um momento que não tem mais essa situação acontecendo e que a gente deveria prezar pelas regras, como a Raquel trouxe aqui, de transparência, de mostrar para onde esse recurso está indo. A gente fez alguma... Então, na minha visão, as emendas PIX, elas não deveriam existir. Essas emendas especiais... não deveriam existir, não era só rever a regra, era falar, olha, elimine isso daqui, a gente já tem outras modalidades de emenda que atendem a esse modelo que é importante para direcionar os recursos. E aí sim, reforçar os mecanismos de transparência desses modelos de emenda de bancada, emenda individual, emendas de comissão, que são as 3 modalidades que já existem. Então, eu acho que atrelar isso à saúde é algo que, sem dúvida, faz todo sentido, é uma pauta importantíssima e vai se tornar cada vez mais, com um ponto que a Lívia trouxe do envelhecimento da população e também com as necessidades que a gente já tem para manter o SUS e toda a estrutura de saúde efetiva no nosso país, mas a gente precisa reforçar esses mecanismos de transparência e, principalmente, atrelar, de fato, a objetivo e a resultado. Se uma emenda é direcionada, o resultado da aplicação daquela emenda tem que ser a base para dizer se a emenda vai continuar sendo enviada. E isso, infelizmente, a gente peca muito no nosso país, que é fazer avaliação de políticas públicas, entender se aquele recurso que está sendo direcionado, ele não está sendo só um recurso político, porque é um uso secundário, é um benefício secundário que os parlamentares têm, mas se ele está cumprindo o objetivo primário, que é, de fato, ofertar ali um serviço que seja efetivo para a população e resolver problemas públicos reais. Agora, essa notícia que nós trouxemos agora há pouco, Tânia, que deu até combustível para essa discussão das emendas parlamentares, que permite com que as mesas diretoras da Câmara e do Senado também destinem emendas conforme o que elas consideram que seja necessário ser destinado. Você vê com bons olhos isso? Ou as emendas nos formatos em que elas existem hoje já são suficientes, não precisaria haver esse benefício, digamos assim, para que as mesas também pudessem fazer suas indicações? O que a gente tem que ter em mente que em que contexto que veio essa lei, né? Essa mudança. Então, havia muita crítica em torno do orçamento secreto, que causava um prejuízo absurdo por falta de transparência, publicidade, controle, né? Então, agora nós temos que observar também se esses novos mecanismos irão possibilitar realmente um controle efetivo, sobretudo pelos tribunais de contas, Ministério Público, se haverá algum abuso, né? Então, muita coisa a gente vai perceber já no ano que vem. E não nos esqueçamos que essas emendas, elas causam reflexos eleitorais significativos. Então, muito se falou na eleição recente sobre uma correlação que haveria entre os locais que receberam mais emendas e elegeram mais pessoas ligadas a esses parlamentares, a esses políticos, né, partidos que estavam enviando esses recursos, né? Então, a sociedade precisa estar vigilante, foi muito importante essa discussão, todo esse debate, mas sem efetivo controle, sem transparência, qualquer dessas medidas aí vai cair por terra, né?
Sim. Para a gente fechar, gente, a discussão. Para o próximo ano, então, ficarão mantidos os 24,7 bilhões para as emendas de bancadas e 14,3 bilhões. Aliás, vou voltar. As letras estão pequenas aqui e eu pulei uma linha. Para o próximo ano, ficam mantidos os 24,7 bilhões para as emendas individuais de execução obrigatória, 14,3 bilhões para as de bancadas também obrigatória, e o total para as emendas de comissões que não têm execução obrigatória é de 11,5 bilhões de reais.